Daniel, capítulo 8. Aqui a gente vai ver quando a batalha ela é maior do que ela parece. Mulheres, Daniel 8 é um daqueles capítulos que vai mostrar uma verdade muito, muito importante, que existe uma guerra acontecendo além do que os nossos olhos conseguem ver. E é aqui que Deus começa a revelar para Daniel acontecimentos futuros, reinos, conflitos, perseguições, mas no meio de tudo isso existe uma mensagem que é constante. Deus já sabe, Deus já viu e Deus continua soberano e reinando. Bom, Daniel tem mais uma visão. Ele recebe outra visão em um lugar chamado Suzã. E diferente dos capítulos anteriores, aqui a visão é muito intensa e super detalhada. E isso mostra algo para nós, que quanto mais Deus revela, mais responsabilidade existe. Em Daniel, então, ele vê um carneiro com 2 chifres, ele se torna forte, avança e domina. Isso representava os reinos que cresceriam em poder. Então a gente vê que todo o poder humano, ele pode até parecer absoluto por um tempo, mas é só por um tempo. E aí nós temos, logo depois, o bode, aparece um bode vindo com muito rápido, né, e ele derrota o carneiro violentamente, na verdade. E aqui nós vemos, então, uma troca de poder acontecendo, e isso traz algo muito atual, né, o mundo, ele vive tentando provar a força, o controle e a superioridade, muitas vezes, mas no fim, tudo continua temporário. E o perigo, na verdade, do crescimento, né, sem limites, a gente vê esse perigo ali quando o bode, ele cresce muito, né, mas na sua força, o grande chifre foi quebrado. Isso é bem interessante, porque a gente pode até comparar, assim, que o orgulho humano, ele sempre acredita, ninguém pode me parar. Mas basta um momento e tudo muda. O ponto, na verdade, aqui é que na Bíblia, né, na palavra do Senhor, muitos reinos caíram não pela falta de força, mas pelo excesso de orgulho. Olha, nós falamos de orgulho novamente. Abra o seu coração para que o Senhor possa trabalhar o orgulho que existe lá dentro. Porque poder sem Deus gera uma autodestruição. O orgulho nos destrói. E aí nós vemos logo depois o pequeno chifre, né? Você deve ter reparado ali no versículo que cita isso, porque surge algo daí então preocupante, que é um poder que na verdade começa pequeno, mas ele vai crescer em arrogância, em violência e em oposição a Deus. E é justamente aqui que a visão vai ficar muito pesada, porque ela vai mostrar uma perseguição espiritual e ela vai afrontar o sagrado e destruição. Ou seja, o mal, raramente, ele começa gigante, né? Numa proporção, assim, muito visível. Normalmente, ele vai começar pequeno, algo que seja tolerado e muitas vezes ignorado, até o ponto da gente não poder mais ignorar nem tolerar, né? E isso também vale para coisas do nosso coração. Então, isso podem ser áreas pequenas da nossa vida que não foram tratadas. A gente já falou do orgulho, mas pode ser inveja, frieza espiritual, independência de Deus, algumas vezes pecados que estão escondidos. Se eles crescem, eles começam a dominar o seu coração e a sua vida. E aí vem uma pergunta, até quando? Né? Daniel pergunta isso, até quando? E sinceramente, essa talvez seja uma das perguntas mais humanas da Bíblia. Até quando a dor, Deus? Até quando a injustiça eu vou sofrer? Até quando eu vou ser perseguida? Até quando parece que o mal está vencendo nas nossas vidas e no mundo? Olha o mundo, o estado do mundo. E aqui que Deus responde algo maravilhoso. Deus responde com um tempo determinado. O mal tem limite. E isso muda tudo. Porque às vezes parece que Deus está em silêncio, mas silêncio não significa ausência do controle. Não significa ausência que ele sabe todas as coisas. E Daniel, ele tenta entender tudo aquilo. Ele fica, na verdade, abalado e tenta compreender aquela visão. E então Gabriel aparece para explicar. E isso mostra que Deus, ele não se incomoda com as nossas perguntas e os nossos questionamentos sinceros. Daniel, ele não fingiu entender tudo e saber tudo. E aqui é uma aplicação muito importante, porque maturidade espiritual não é fingir que entende tudo. Não é dizer que sabe tudo. É quando a gente erra, quando a gente diz alguma coisa que não é verdade, a gente se retratar, a gente pedir desculpa, a gente voltar atrás. Isso mostra a humildade do nosso coração. Tem muitas pessoas que não sabem voltar atrás, não sabem pedir desculpa. Acha que, eu entendi errado, mas a pessoa não assume verdadeiramente. Me desculpa, eu manquei, eu fiz errado, isso não vai acontecer, eu vou tentar corrigir. Então a gente precisa dessa maturidade espiritual. Mais maturidade, menos fingimento. E isso mostra confiança. E ali mostrou a confiança de Daniel, mesmo sem entender, né, completamente. Enfim, voltando em Gabriel. Gabriel, então, ele explica os reinos e fala sobre um líder arrogante, destruidor e enganador. E alguém que se levantaria contra Deus. Aqui tem algo bem interessante, porque o mal, frequentemente, ele vai se apresentar com uma aparência de força, de inteligência, de controle, mas ele continua limitado diante de Deus. E mais para baixo, logo depois disso, dessa explicação, a gente vê novamente uma lembrança ali do orgulho, que ele diz, ele se engrandecerá em seu coração. Ou seja, toda rebelião contra Deus começa aí, no coração que quer ocupar o lugar do Senhor. Daniel fica assim super impactado e ele até termina cansado, abalado com tudo aquilo que aconteceu e que ele viu. Porque algumas revelações são realmente assim muito pesadas, mas Deus não mostrou isso para gerar medo, mas mostrou para gerar confiança. Então, para poder fechar aqui agora esse capítulo, a gente pode até pensar que o mal pode até parecer forte por um tempo, mas continua limitado e debaixo da autoridade de Deus. Eu gostaria que você refletisse, de repente, se tem alguma área pequenininha aí no seu coração que você tem ignorado.
E hoje a gente vai fazer algo diferente. Eu queria que você orasse assim: Senhor, trata o que está crescendo dentro de mim antes que tome espaço demais. Tá bom? Existe algo pequeno crescendo dentro de você que precisa ser tratado? Confia no Senhor, mesmo sem entender, e declare que a sua segurança está em Deus, não em instabilidade humana. Meninas, eu sei que o mundo ele pode parecer muito escuro e confuso, às vezes. Mas saibam que nenhuma força da Terra vai crescer além do que Deus permite, tá bom? Creia. O caos da Terra, ela nunca vai anular a soberania e o poder e o controle de Deus. Deus abençoe. Meninas, eu queria deixar algo aqui pra vocês, uma pequena explicação, porque eu sei que o livro de Daniel é um livro, assim, um dos mais profundos e complexos, de repente, livros, porque fala de muitas visões e profecias. E realmente existem muitos estudos e interpretações, e pessoas tentando definir exatamente o significado de cada detalhe dessas visões, das profecias, da estátua, de todos os detalhes que tem no livro de Daniel. Mas eu quero que vocês saibam que a minha intenção aqui não é entrar em teorias ou suposições além do que a própria Bíblia mostra. Porque a verdade é que nem tudo foi revelado de uma forma completamente detalhada para nós. Então, o que eu quero o caminho que eu quero seguir é um caminho mais simples e seguro e permanecer o mais próximo possível da essência da palavra. Então, esses vídeos são mais assim em sentido de aplicação mesmo. Como é que a gente pode trazer de repente aquela história para nossa vida hoje? E também trazer o estudo de Daniel, que pode ser muito pesado e confuso, de uma forma que seja acessível para todas as pessoas, que seja emocional, que seja bíblica, mas que também seja atual e sempre com uma aplicação no final, uma aplicação prática para as nossas vidas hoje. Porque muitas pessoas leem esse livro e acabam ficando com medo por causa das imagens fortes, das visões intensas. Mas o centro da mensagem de Cristo, da palavra, do Novo Testamento ou do Antigo, não é medo. O centro é a esperança. E Daniel, ele não foi escrito para nos deixar apavorados com o futuro, mas para nos lembrar que acima de todo caos humano, de todo problema, Deus continua soberano. Ontem, hoje e amanhã, sempre reinando. E acho que é isso que torna, na verdade, a palavra tão viva e tão poderosa. Tá bom? Um beijo para vocês.